E já estamos de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o nosso Vida e Saúde. Hoje o assunto é emagrecimento saudável, para evitar aquelas formas milagreiras que de repente você gasta demais, porque é uma proposta econômica, nada mais do que isso, e milagreira que não resolve nada, né? Então, gente, a gente está aqui com a grande profissional, a doutora Larissa Faria, nutricionista, especialista em nutrição comportamental, tem 6 pós-graduação no tema. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? Está aqui hoje. A nossa amiga, as pessoas começaram a perguntar, a nossa amiga Elizabeth Garcia, lá de Gravataí, Rio Grande do Sul, ela está perguntando assim, qual é a relação entre nutrição e ansiedade, alimentação e ansiedade? Por que uma pessoa ansiosa come mais, né? Elizabeth, o nome dela. Elizabeth, existem várias maneiras a gente avaliar essa situação. E mesmo nós, nutricionistas, entendemos que a gente consegue ajudar até um ponto, né? A ansiedade, ela pode ser simplesmente uma questão de comportamento, como também ela pode envolver algumas questões que deixam a pessoa ansiosa. E quando é assim, quando a gente fala de problemas e outras questões que envolvem, às vezes, uma parte social e muito profunda da vida da pessoa, aí a gente precisa de um psicólogo. Mas vamos pensar naquele comportamento ansioso, naquela pessoa que ela não tem paciência e quando ela vê, ela já está comendo e ela come porque ela está feliz e ela come porque ela está triste. Ou descontar alguma coisa, alguma frustração também, uma compensação, né? Sim. Então, quando a gente come, a gente aciona no nosso cérebro, né, os componentes, os neurotransmissores e os hormônios que produzem prazer, bem-estar, né? E é por isso que, no geral, a comida é tão amigo de quem é ansioso, porque eu tenho aquele sentimento e aí, naquele momento que eu estou comendo, eu tenho um alívio dessa sensação. Então, quando a ansiedade ela incomoda, né, ela chega a tirar um pouquinho da paz da pessoa, a comida acaba sendo o aliado. Então, existe uma questão, sim, química que envolve o prazer em comer e isso que está relacionado ao comer ansioso. E aí a gente tem os distúrbios alimentares, né, Frei? Que é o comer compulsivo, que é o comer por questões emocionais. Então, tudo isso precisa ser bem avaliado por profissionais. Para eu te dar uma dica hoje, né, se você sofre dessa situação e você já percebeu que você come por ansiedade, a dica que eu costumo dar é a seguinte: tenta pensar na tua vida quais são as outras fontes de prazer que você pode ter. Quais são as outras coisas que você gosta de fazer que te deixam tão feliz e que te dão tão prazer quanto a comida? Exato. Então pode ser uma leitura, pode ser a jardinagem, pode ser o seu caminho espiritual, pode ser a convivência com outras pessoas. Às vezes a gente para olhar algumas fotos, a gente faz uma ligação para uma amiga, a gente assiste um vídeo ou um filme que a gente gosta e isso já faz com que a gente se desconecte da comida. Então, veio aquela sensação impulsiva para comer, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: estou com fome? Se a resposta for sim, vai comer. Se a resposta for não, você pensa, então eu tenho que pensar em outras atitudes que me dão prazer. E aí a gente vai praticando isso, porque melhorar o nosso processo alimentar é uma prática, é um exercício. E isso que entra na terceira dica, que é mude o seu ambiente para mudar o seu hábito. Tem tudo a ver com isso ou não? Tem tudo a ver com isso. Então, é fácil a gente fazer qualquer processo de cuidado com a alimentação quando a gente convive num meio onde ninguém se cuida? É mais difícil, né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo pegar as pessoas de casa e contagiá-las dentro desse ambiente mais saudável. Às vezes, a gente precisa mudar um pouco os lugares que a gente costuma ir, né? Ah, eu tenho o hábito de todo sábado ir na pizzaria. Se eu vou na pizzaria, eu vou comer pizza, Exato. eu não tenho escolha. E se eu mudar? E se de repente aos sábados eu começar a ir a um outro restaurante que tem uma salada maravilhosa, que tem um grelhado muito bom, eu vou numa casa de suco? Então, às vezes a gente precisa mudar um pouquinho desse ambiente que a gente está inserido para que a gente consiga melhorar a nossa alimentação em termos de qualidade de uma forma mais leve, Exato. mais suave, né? Então, aí todos os sábados ou todos os domingos eu tenho um encontro e nesse encontro todo mundo come um petisco que não é saudável. Pessoal, vamos tentar mudar, né? Vamos fazer com que esse nosso encontro seja mais saudável? Ah, eu vou levar um tomatinho, eu vou levar um queijinho. Então, dá pra gente contagiar as pessoas que estão na nossa volta, né? E aí eu faço, doutora, assim, vendo a sua explicação, fico contagiado por essa energia positiva e coloco uma meta. Assim, agora eu vou, esse ano inteiro, né, eu vou evitar isso, mas não dura uma semana. Eu posso fazer essas megas metas ou não? Eu acho que
fazer mega Que entra metas... a quarta dica aí, ó, né? Eu acho isso muito honrado. Eu acho que a gente se propor a fazer grandes mudanças é algo que a gente precisa valorizar, isso é muito bom. Mas, no geral, não é tão fácil. Por quê? Porque quando a gente pensa em qualquer meta de saúde, a gente está mudando, às vezes, situações que já estão muito intrínsecas, já estão muito enraizadas na gente. Então, eu acho mais fácil, mais positivo, e para a gente perder peso, para a gente cuidar da nossa saúde, a gente tem que estar sempre trabalhando no âmbito positivo, né? E pensar nesse processo onde eu vou estabelecendo um pouquinho de cada coisa por vez, mini eu metas. acho que é mais legal. É a quarta dica. Você anotou aí a quarta dica? Mini metas. O que podem ser essas mini metas, por exemplo? Eu sei que eu não tomo água, que eu preciso beber mais água. Então, em vez de eu falar, vou tomar 2 litros, que é a recomendação, não, eu vou tomar um copo de manhã, um copo de tarde, um copo de noite. E aí eu vou praticar isso ao longo de uma semana. No final dessa semana, eu vi que, poxa, foi fácil fazer isso. E eu vou ter qual sensação? Uma sensação de êxito, uma sensação Eu vou positiva. estabelecer uma meta, porque assim, de tomar água durante o programa Vida e Saúde, porque a nossa amiga Aninha, que está por aí, ela vem assim servir, traz perguntas, assim, o Frei não toma água durante o programa. Ela sempre briga comigo, vou tomar, viu, Aninha? Saúde. Então, essas pequenas metas são bacanas. A gente tem que pensar em fazendo essas mudanças, Frei, e atingindo o objetivo. Porque se eu penso, eu vou tomar 2 litros, e aí no primeiro dia eu tomo, no segundo dia eu tomo mais ou menos, no terceiro eu não tomo, eu falar, poxa, eu não consigo, eu frustrei, e aí eu já vou deixar de fazer aquilo, né? Então, a gente pode ter hábitos, por exemplo, em relação a beber água. Eu posso tentar limitar as quantidades de comidas com um teor maior de açúcar, por exemplo. Não, eu só vou comer um doce aos sábados, por exemplo. Isso também é uma outra mini meta. A própria prática de atividade física, né? Eu vou começar todos os dias a fazer academia ou a minha caminhada e eu vou acordar às 5 da manhã. Às vezes a pessoa nem gosta de acordar cedo. Então, ela está fazendo 2 propostas difíceis para ela, né? Então, troca. Não, eu vou fazer 2 vezes na semana a atividade física. E a base de tudo isso, doutora, assim, que é a quinta dica, que é fortalecer aí a saúde mental, social e espiritual. Ou seja, é a base, né, que vai sustentar o resto de tudo, né, doutora? E sabe uma conclusão que eu chego no consultório? Como, Frei, as pessoas estão solitárias. As pessoas, elas são solitárias na necessidade... né? Então, muitas vezes elas entendem que elas precisam mudar determinados hábitos de saúde, mas elas chegam a essa conclusão e querem fazer isso sozinhas. E é interessante que a doutora está falando assim, como as pessoas são solitárias numa época de globalização, numa época digital onde todo mundo está conectado, né? São indivíduos solitários conectados. Olha que interessante. Sim, porque às vezes você está ali também, às vezes tendo uma conexão com um amigo ou com uma pessoa que você gosta, que às vezes você nem conhece pessoalmente, só através das redes, mas você também não se entrega a essa relação, né? Às vezes você não expõe exatamente o que você sente em relação àquilo. É como se as pessoas tivessem uma limitação para desenvolver, e está distante, né? e não conversa com essa pessoa que está do teu lado, né, doutora? Exatamente. Então, como é que eu desenvolvo o meu social? Poxa, às vezes tem amigos que a gente não fala há anos e que eles estão a um clique, a um telefonema. Isso faz bem, isso enche seu dia de positividade, isso te afasta da ansiedade, do comer compulsivo, né? O que será que é mais gostoso? Eu sentar na frente de um prato de macarrão e comer esse macarrão sem ter fome? Ou, de repente, fazer uma conexão com um amigo que há muito tempo eu não converso? Então, é sobre isso que a gente precisa pensar, né? Poxa, será que na minha cidade, onde eu vivo, não tem grupos de pessoas que fazem caminhada, grupo de pessoas que estão interessadas em saúde? Vou interagir. Às vezes o foco não é nem saúde, às vezes o foco é outro. Exato, é filantropia, é artesanato, é a espiritualidade. E aí você vai desenvolvendo dentro se engajar numa causa, né? Voluntariado. Um engajamento. O mundo também oferece todas essas possibilidades, né, para a gente se cuidar. É toda uma situação da gente abraçar, da gente dar a mão. E parar para pensar o que realmente te faz feliz. Essa é a primeira pergunta que eu faço para as pessoas no meu consultório. Você está feliz? Você se sente amado? Como que você se conecta com as pessoas que você ama, né? Como que você se toca? Você faz carinho em você, né? Como é que você contagia o outro? Então, muitas vezes a gente se fecha nessa situação do corpo, dos padrões de saúde, dos padrões de beleza, e a gente fica numa busca de ser quem a gente não quer ser. Né? E esquece que o nosso corpo está aqui para que a gente possa realizar o quê? As coisas boas que a gente veio fazer nesse mundo. Exato, né? É para isso que a gente está. Então,
vem aquela autopunição, aquela autocobrança. E o convite da nutrição gentil é a gente sair completamente fora desse contexto de cobrança, de meta, de objetivo e fazer você enxergar quem você realmente é e o que é importante para você cuidar da sua saúde. Olha que bonito. Porque o que tira a sua saúde não é o que tira a minha. Então a gente tem que pensar isso de uma forma mais global e humana. A senhora acompanhou isso, dona Margarete? Viu, Romeu? Você aprendeu tudo essa liçãozinha? O Vicenzo está acompanhando e aprendendo tudo isso? Para a dona Margarete, que é a sogra aí, né? Quem é a Margarete, dona Margarete? Minha sogra. Quem é o Romeu? Meu esposo. E o Vicenzo? Meu filho querido, amado. 3 aninhos e meio? 3 e meio. Ah, olha que maravilha. Parabéns essa família. Parabéns, Vicenzo, para a mamãe, viu, Romeu? Parabéns pela esposa aí. Que nora, viu, dona Margarete? Que Deus abençoe, viu? A família maravilhosa. Doutora, agora começam as perguntas a chegar aqui, ótimo. né? A Elza Ferreira Ribeiro, de Maurilândia, Goiás, né? Qual o melhor óleo para cozinhar? Se eu fosse dono de uma fábrica de óleo, dona Elza, óleo tal, óleo tal, óleo tal, vegetal. Né? Se eu fosse dono, eu ia indicar todos, né? Mas como eu não sou dono, eu posso dizer isso com propriedade. Sim? A doutora vai concordar. Nós somos animais. O óleo é vegetal. São coisas diferentes. Então, prefira o animal. Estou certo, doutora? Ainda Sim. aquela velha, a famosa velha, a banha ainda ajuda, né? A banha está em voga, né? Os estudos que a gente tem sobre gorduras, eles têm evoluído muito. Então, por muito tempo a gente entendeu que gordura fazia mal. E hoje a gente começou a olhar o lado bom da gordura. E foi aí, então, que a gordura animal voltou a ser, dentro do nosso rol aí de possibilidades, algo bom. Qual que basicamente é a diferença da gordura animal e da gordura vegetal? Então, em termos bioquímicos, quando a gente trabalha da gordura animal, a gordura animal ela é mais próxima do nosso processo digestivo, então a gente digere com mais facilidade e ela é menos processada que a gordura vegetal. Então, quando a gente fala do óleo de milho, de girassol, para ele chegar dentro daquela situação que ele está ali, que a gente compra ele líquido e só insere na panela, ele sofreu muitos processos de industrialização. Então, ele tem muito mais influência industrial do que quando a gente fala de uma gordura animal. A molécula para quebrar é muito mais difícil do óleo vegetal do que um óleo animal, ou seja, porque já combina com a nossa própria essência, que também somos animais, né? E na gordura animal, a gente tem uma quantidade mais concentrada de vitamina D, de vitamina A, que a gente perde também através da industrialização. Então, o óleo para cozinhar, ideal, é que você use a menor quantidade possível de qualquer um deles, quando a gente fala dos óleos vegetais. O azeite, ele é muito interessante, mas o azeite a gente sabe que ele tem uma propriedade mais importante quando ele é consumido a frio do que quando a gente aquece. Então, qual que é a dica que eu te dou no teu dia a dia? Quando você vai temperar o seu alimento, que você vai fazer a refoga, já faça um tempero batido de alho, cebola e coloca só um pouquinho de azeite ou só um pouquinho de óleo vegetal ou um pouco de óleo de coco ou um pouco de gordura de porco, da banha de porco. Bem pouquinho. Então, a gente vai ter um tempero líquido, que tempera muito bem, tão bem quanto só a gordura. E aí você já vai reduzir significativamente a quantidade de gordura que você está ali. E o azeite você usa frio. Então, depois que seu arroz está quase pronto, você joga um pouquinho de azeite nos legumes. Então, tentar usar a menor quantidade possível do óleo industrializado e, se possível, considerar essas opções de óleo Está na quarta, animal. aliás, está na terceira dica, né? Prefiro o natural, né? Prefiro o natural sempre. Agora, o nosso amigo Gilberto Gonçalves Siqueira, de Guaraciama, em Minas Gerais. Obrigado, seu Gilberto, pela participação. Quando o seu estômago está vazio, ele sente muita fraqueza, doutora. E fez vários exames e não descobre por que isso acontece. E isso é mais ou menos de 2 em 2 horas ou mais. Ou seja, o estômago vazio igual fraqueza. Como trabalhar com isso, doutora? Como também ajudar o cérebro a processar isso de uma maneira diferente? Porque talvez o senhor tenha aprendido que a cada 2 horas estar com fome é algo que não deve ser entendido como bom. Mas se sente o estômago vazio e se sente a fome, precisa comer. Isso é um sinal de que realmente a cada 2 horas o metabolismo do senhor, que é individual e é diferente do meu, que é diferente do Frei, processa o alimento e aí precisa de uma nova demanda de alimento. Então, não se assuste com isso. Se existe a fraqueza e se existe a fome, é a hora de comer. O que é importante? Lembrar da saciedade. Então,
Sentiu a fome? Vai comer uma fruta, vai comer uma aveia, coloca um pouco de fibra, que é interessante para melhorar a saciedade. Coma as frutas com casca, as castanhas são muito importantes. Amendoim é uma excelente fonte de proteína e gordura boa e sacia também bastante. Ou faça suas refeições, mas pare de comer quando se sentir saciado. E se dali 2 horas tiver fome de novo, quer dizer, eu sinto meu estômago e eu sinto uma fraqueza, é sinal de que tem que comer de novo e está tudo bem. Tá? Isso não é um problema. Como lidar, doutora, assim, como eliminar, porque o grande vilão aí da estética é justamente a região abdominal, Sim. aquela famosa protuberância, aquela barriguinha, aquela pancinha aí que vai aumentando o volume. O que significa isso do ponto de vista da saúde e como eliminar isso, doutora? A gente tem também nos estudos comprovações que o acúmulo de gordura na região do abdômen tem muito mais a ver com falta de atividade física do que com erro alimentar. Quer dizer, a culpa da gente ficar com gordura na região abdominal é por falta de exercício, por falta de movimento. A culpa é mais do sedentarismo do que da má alimentação. Porém, para a gente conseguir eliminar a gordura da região abdominal, a gente precisa dessa junção do exercício físico, da atividade física, do movimento com a alimentação. E aí, o que a gente precisa considerar? Principalmente, quais são os alimentos que eu consumo que têm uma maior quantidade de energia, de calorias. Então, é a hora da gente voltar lá para o beabá da nutrição e pensar em comer alimentos que realmente têm uma representação energética menor. Então, o que tem menos caloria, por exemplo? Eu consumir uma quantidade grande de arroz ou eu começar o meu prato com bastante salada, melhorar a minha saciedade e aí depois consumir uma quantidade mais moderada de arroz e aí uma proteína, Exato. por exemplo. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, sobre essa moderação da alimentação somada com o exercício. Entenda, não tem que tirar nenhum nutriente. Depois a gente vai mostrar um vídeo sobre sedentarismo, viu? Nós vamos chamar o intervalo, mas antes de chamar o intervalo eu tenho umas dicas, 2 dicas de leitura para você, para quem que eu mostro aqui. Primeiro que os 7 princípios do bem-estar para manter-se jovem e saudável. Daqui, mostro para cá, para aqui, né, os 7 princípios do bem-estar, como manter-se jovem e saudável. Uma leitura fantástica, está aqui no nosso Shopping Católico. Eu vou colocar do ladinho aqui, ó, Desafio do Bem, 30 dias, aí com a doutora Gisele Savioli. Desafio do Bem, ela coloca assim, inclusive um plano, né, um plano para você se conhecer. Tem que se conhecer. Uma vez que se conhece, o que está dizendo o doutor Larissa, se você conhece, você se conhece, você é capaz assim, de estabelecer mini e grandes metas. Então, a dica para você aqui no nosso Shopping Católico. E com essas dicas, eu vou chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde, que volta já, é claro, só para você.